Notícias. Oferecimento Faculdade Ipanema. Cursos presenciais a preços acessíveis perto de você. Inscrições abertas. Olá, 7h14. O Tem Notícias está no ar e destaca um incêndio que destruiu uma fábrica de material reciclado em Jarinu. João Fernandes. O fogo começou no galpão que armazenava e processava esse material reciclado. As chamas se espalharam rapidamente e também colocaram em risco as casas vizinhas. Momentos de pânico e também de desespero para os moradores aqui. E veja também. Crimes esclarecidos em Sorocaba. Polícia Civil de Sorocaba prende casal que estava assaltando motoristas de aplicativos. Uma das vítimas chegou a ser esfaqueada. Está preso em Campo Limpo Paulista o homem que confessou a morte do pai. O pai, de 78 anos, tentava separar a briga dele com uma amiga, que também levou um tiro e está internada. Pesquisa de preços e compras no atacado. As alternativas para gastar menos com o material escolar. Com as compras coletivas, é possível economizar até 20% do valor total da lista de materiais escolares. Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Desportivo perde para o Internacional e está fora da Copinha. Agora, no Tem Notícias. Muito boa noite. Um incêndio destruiu um galpão de materiais recicláveis hoje à tarde em Jarinu. O repórter João Fernandes está na cidade e tem os detalhes para a gente. Oi, João, uma boa noite para você. Há pistas do que pode ter iniciado esse incêndio, João? Olá, André, boa noite para você, boa noite a todos. Por enquanto não, viu? Mas os homens do Corpo de Bombeiros, também da Polícia Científica, que acabou de chegar por aqui, eles não descartam nada. A maior e a probabilidade maior é que o fogo tenha sido iniciado por causa de um incêndio, por causa de um curto-circuito, né, que teria provocado esse incêndio e também o fogo que destruiu os dois galpões. Primeiro começou, o Chiru mostra pra gente, no galpão preto e acabou se espalhando pro branco também. Lá dentro tinha muito material reciclado. Aqui funcionava uma fábrica que processava, armazenava, processava esse material e depois daqui era levado para um outro lugar. Só que de dezembro para cá estava fechado. O prédio foi fechado porque, segundo informações dos moradores, o dono teria passado por problemas de saúde e ele acabou não voltando para cá. O Valdinei mora bem do lado. Você mora na casa vizinha e também trabalha aqui na rua. Você vem desesperado, né, Valdinei? Como foi? Eu saí, me avisaram, né? E eu acabei... Me avisaram que estava pegando fogo no galpão no lado, saí desesperado, né? Porque tem os meus cachorros aqui, tem minhas coisas aqui, né? E o medo de pegar fogo na minha casa. E aí desci correndo, né? Consegui tirar os meus cachorros aí e tal. E fiquei com medo, né? E de desabar tudo. Valdinei, viu, André? O Valdinei, ele mora nessa casa que o Chiru mostra pra gente. E nesse momento, o caminhão-pipa tá manobrando aqui. Vou até pedir pro Valdinei sair um pouquinho aqui agora. Que tá todo momento, André, o caminhão-pipa, ele sai, vai buscar mais água para poder apoiar aqui também o caminhão do Corpo de Bombeiros. A viatura tá logo aqui embaixo. E a gente vê lá dentro, a gente abriu agora com imagem ao vivo. O Chiru mostra mais uma vez lá dentro, Chiru, tá vendo só? As chamas, elas continuam. Existem vários focos de incêndio lá dentro. Segundo homens do Corpo de Bombeiros, agora, depois que o fogo já controlado, que o fogo chegou aqui a 10, 15 metros de altura e a fumaça podia ser vista de longe. Agora, com o fogo controlado, esses focos eles vão continuar, né? Esse material tem que ser todo consumido. Aí sim, os bombeiros eles vão entrar para poder avaliar todo o estrago provocado pelo fogo. Segundo agentes aqui também da Defesa Civil, esse prédio, viu, Andréia, os dois, eles vão ser demolidos porque toda a estrutura foi comprometida. Em 2015 também teve um incêndio, né, rapidamente? Teve um incêndio no primeiro galpão, né, no fundo, mas controlaram rápido o incêndio. Graças a Deus não passou para o outro. Que susto, né? Obrigado pelas informações. Andréia, com você?
Obrigada, João. Uma boa noite para você. Imagina o mesmo susto do pessoal dos vizinhos ali do galpão. Um casal foi preso depois de roubar e tentar matar um motorista de aplicativo. O rapaz de 19 anos e a namorada dele faziam parte de uma quadrilha de assaltantes que agia na zona norte de Sorocaba. O motorista foi chamado para supostamente fazer uma corrida. Seu Antônio está traumatizado. Ele se recupera das agressões que sofreu. O motorista de aplicativo foi chamado para uma corrida na zona norte de Sorocaba. Era noite, mas ele não imaginou que seria vítima de criminosos. Chegando no Jardim Botucatu, foi rendido com a arma na nuca, né? E ali eu tentei fugir, tentei abrir a porta e sair correndo, mas não consegui, né? Que é muito rápido, em 4 no carro, então não tinha condições. Ali ele já foi para o banco do passageiro e um dos menores assumiu o volante. E fomos em direção a Jorge Oeter. O carro que ele tinha comprado há pouco tempo para trabalhar foi recuperado com a frente destruída. O prejuízo de tudo o que foi levado passa de R$10 mil. Aí viram um aplicativo que tinha uma certa quantia de dinheiro na conta, deve ter dinheiro em casa. Foi aí que eles deslocaram até aqui por volta de 1h da manhã. E aqui eles chegaram a agredir a esposa do senhor? Não, ela não sofreu agressão, não. Aqui eles me amarraram minha mão e aí encheram o porta-mala do carro, né, com TV, notebook, o que acharam aqui. A Polícia Civil prendeu um casal depois que as vítimas reconheceram os assaltantes. Por conta da lei de abuso de autoridade, imagens e nomes não foram divulgados. São jovens, né, que têm por objetivo principal o roubo a motoristas de aplicativo. Então pediam o aplicativo durante o percurso, usando de muita violência. Nós temos um caso, inclusive, que um jovem motorista foi esfaqueado com gravidade e jogado para fora do carro. Eles se apoderam do veículo, do celular, alguns pertences da vítima, dinheiro que tiver dentro do veículo, usam o veículo por alguns dias, abandonam o veículo e ficam com os pertences. O rapaz de 19 anos aparece nestas imagens do circuito de segurança de um mercado na Vila Helena. Ele ameaça funcionários com uma arma. O assalto foi dia 7 de janeiro. A Polícia Civil ainda está atrás de um homem e um adolescente que já foram identificados. O grupo agia sempre na zona norte de Sorocaba no período da noite e tinha como principais vítimas os motoristas de aplicativos. O casal será indiciado por roubo e tentativa de latrocínio. O rapaz foi levado para a cadeia de São Roque e a namorada dele para a cadeia de Cesário Lange. Os dois tiveram a prisão temporária decretada por 30 dias. A Polícia Rodoviária fez uma apreensão de armas de brinquedo na rodovia Castelo Branco, em Itu. As armas estavam em um ônibus que vinha de Foz do Iguaçu e seguia para São Paulo. O veículo foi parado durante uma fiscalização no quilômetro 74 da rodovia. Durante a revista nas bagagens, a Polícia Rodoviária encontrou uma sacola com 84 pistolas de airsoft idênticas a armas de fogo. Um passageiro foi preso em flagrante. Ele contou que comprou a mercadoria no Paraguai e estava levando para a capital. O homem foi encaminhado para a Polícia Federal em Sorocaba e vai responder por contrabando. A seguir, está preso em Campo Limpo Paulista o rapaz que matou o pai e atirou em uma amiga em Itupeva. A gente mostra em instantes. Lugar de comprar bem é aqui no Compre Bem. Terça e quarta você aproveita Super Feirão do Compre Bem. Ofertas imperdíveis. Banana nanica quilo, 2,29. Alho 100 gramas, 1,35. Batata lavada quilo, 2,49. Queijo mussarela Parlac 100 gramas, 1,85. Leite condensado Italac 395 gramas, 2,79. Parcele tudo em 2 vezes aqui no Compre Bem. Venha com a família. Ele sempre teve grandes poderes e grandes responsabilidades. Uau! São os Vingadores! Até que enfim, tô conhecendo você. Mas agora ele vai descobrir como é ser um herói de verdade. Se interferir, eu mato você e todos que você ama. Eu te mato. Hoje, depois de Amor de Mãe... Essa é minha chance de provar por meu valor. Homem-Aranha, de volta ao lar. Em Tela Quente.
A polícia vai usar imagens feitas com celular na investigação de um acidente na saída de um shopping, na rodovia dos Bandeirantes, em Itupeva. O veículo de luxo capotou e uma pessoa ficou ferida. No vídeo, um pouco antes do acidente, dá para ver o carro estacionado em um encontro de veículos de luxo. Logo depois, o motorista sai em alta velocidade do shopping na rodovia dos Bandeirantes. Ele perde o controle da direção e atinge o meio-fio e capota. Segundo a polícia rodoviária, uma pessoa foi atingida e teve ferimentos leves. O motorista também ficou machucado, mas sem gravidade. Ele negou fazer o teste do bafômetro e teve a carteira de habilitação apreendida. Continua internada no Hospital São Vicente a mulher de 23 anos que levou um tiro no peito. O disparo foi feito pelo amigo dela depois de uma discussão. O homem atirou na amiga e logo depois na cabeça do pai, que morreu no local. Ele foi preso em flagrante. O crime aconteceu nessa rua, no bairro da Mina. Bruno Cismadia, de 27 anos, estava com uma amiga na casa dos pais. De acordo com o boletim de ocorrência, era de madrugada quando Bruno começou a discutir com Jaísa Cristina de Oliveira dos Santos, de 23 anos. Durante a briga, ele pegou uma arma e atirou no peito da amiga. Assim que ouviu o disparo, o pai do Bruno foi tentar separar a briga. Foi aí que o filho deu outro tiro, que acertou a cabeça do pai, que morreu no local. José Fernandes Cismadia era armeiro e trabalhava com reforma e conserto de armas de fogo. Na casa dele foram encontradas diversas armas e foi uma delas um revólver calibre 44 que Bruno usou para atingir a amiga e o pai. Jaísa foi socorrida e levada ao hospital de Itupeva, mas por conta da gravidade do caso, ela precisou ser transferida para o Hospital São Vicente, em Jundiaí, onde passou por cirurgia. Bruno, que ainda estava na casa assim que os policiais militares chegaram, confessou o crime e foi preso em flagrante. Bruno Cismadia, de 27 anos, foi levado ao centro de triagem de Campo Limpo Paulista. Segundo a assessoria do Hospital São Vicente, a vítima passou por cirurgia e o estado de saúde é estável. Choveu forte hoje à tarde em Salto e o córrego do Ajudante transbordou. A Renata da Silva Santana fez essas imagens do córrego na altura do Jardim Santo Antônio. A água passou por cima da ponte e alagou a rua Presidente Médici. A correnteza também chamou a atenção dos moradores. No bairro Rondon, mais alagamento. O nível do rio subiu, como mostram as imagens feitas pelo José Antônio Bueno. Segundo a Defesa Civil, foram registrados pontos de alagamento na região central, na Vila Flora e Jardim Santo Antônio. Um carro chegou a ser arrastado pela correnteza. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para os próximos dias. A terça-feira até amanhece com muitas nuvens, mas aos poucos o sol reaparece e predomina no interior. A temperatura vai subir mais na região de Sorocaba e as pancadas de chuva acontecem de forma isolada entre a tarde e a noite. A máxima prevista é de 26 graus em Cabreú e 28 em Votorantim. Em Jundiaí também chove, mas sem risco de temporal. Esquenta um pouco mais e a máxima é de 28 graus. Na cidade de Sorocaba, algumas nuvens se formam, mas o sol aparece e a temperatura chega aos 27 graus. A chuva será isolada amanhã. Depois do intervalo, pais buscam alternativas para a compra do material escolar. A dica é pesquisar muito para economizar. O Tem Notícias volta já já. O Ministério da Educação está lançando a ID Estudantil. É sua carteirinha de estudante digital totalmente gratuita. Seu benefício de meia entrada em shows, jogos, exposições, teatro e outros eventos culturais está dentro do seu celular. Para emitir a sua, basta baixar o aplicativo. Economia e segurança em benefício da educação. Bom sucesso! Últimos capítulos. Nana perdeu o bebê que esperava depois de um acidente provocado por Diogo. A gente vai ser forte. E a gente vai se ajudar a segurar a barra um do outro. E Paloma nem imagina que agora é a sua vida que está em perigo.
Eu quero confirmar a missão. Até porque depois não tem mais jeito, né? Nossa, mas você é muito profissional, né? Tá tudo certo, viu? Daqui a pouco, Bom Sucesso. A Vigilância Epidemiológica de Jundiaí informou que deve receber na sexta-feira as doses da vacina pentavalente que estão em falta na cidade. A quantidade que vai ser enviada para o município ainda não foi informada. Na próxima segunda-feira, será feita uma força-tarefa para a entrega das doses nas 35 unidades básicas de saúde da cidade para começar a vacinação das crianças. E Sorocaba recebeu 4.000 doses da pentavalente na semana passada e 3.000 doses da DTP contra difteria, tétano e coqueluche. As vacinas estão sendo distribuídas nos 32 postos de saúde, mas a recomendação é que os pais liguem nas unidades antes de levar as crianças para vacinar, para saber se ainda há doses em estoque. Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Desportivo perdeu hoje à tarde para o Internacional e está fora da Copinha. O Douglas Brito acompanhou a partida. Pois é, não deu para o Desportivo Brasil aqui em Porto Feliz. Quem saiu na frente foram os visitantes, né? O time de Porto Alegre saiu na frente de pênalti, com o Matheus Monteiro batendo no canto sem chances para o goleiro Levi. Mas depois do intervalo, o Kevin Santos, o camisa 11, driblador do DB, se esticou todo para deixar tudo igual, 1-1. O problema é que o Léo Ferreira, o Leonardo, fez 2-1 para o Inter e esse foi o gol da vitória do time gaúcho, o gol da eliminação do Desportivo, que se despede da Copa São Paulo nesta terceira fase. Mas ainda tem time da região vivo na Copinha. É o São Bento, que ontem jogou em São Paulo no grupo, né, ele que tinha ficado líder do grupo 32, encarou o São Caetano, segundo colocado do grupo 31. E no jogo no Canindé, o Bentinho venceu por 2-0. No primeiro tempo, o Marcos Uberaba, a bola sobrou para ele e fez 1-0. O Bentinho foi se segurando e no final ainda ampliou. Com o Breno chutando de longe, a bola desviou. Final, São Bento 2, São Caetano 0. Bentinho que volta a jogar amanhã, às 7 da noite, novamente no Canindé, contra o Coritiba, pela terceira fase, tentando chegar às oitavas de final. Douglas Brito, para o Tem Notícias. Quando chega a época de comprar material escolar, vale fazer pesquisa antecipada e buscar os produtos mais baratos na tentativa de economizar. Em Itu, algumas mães encontraram uma saída ainda melhor. Elas formaram um grupo para comprar os materiais em grande quantidade e, com isso, conseguiram descontos ainda maiores. 300 lápis, 20 estojos e 30 colas, sem contar os outros produtos. Tudo está estocado no quarto da Fernanda. Ela abriu espaço para guardar material escolar de 41 listas. É que ela e outras mães se organizaram para comprar em quantidade, assim baratear o valor total da lista. Se eu for comprar numa papelaria, o lojista ele já foi num atacado, ele já comprou a mercadoria, ele multiplica por 3 o valor do mercado, porque ele tem que colocar o dinheiro de capital de giro dele mais o lucro dele. E eu não tenho que fazer isso. Eu vou lá, eu compro no atacado e é o valor do atacado pra gente. Eu não tenho que acrescentar nenhum valor sobre o material. Tudo começou há 5 anos, quando ela estava com dificuldade financeira para comprar o material da filha. A ideia deu certo e todos os anos as famílias reúnem as listas para comprar e conseguir descontos. A Evelyn conta que, além de economizar pelo menos 50%, só teve a preocupação de mandar a lista e pagar R$150 por 90 itens. Eu não tenho que ficar me locomovendo até as papelarias para fazer pesquisa de preço. E para mim é muito cômodo. E sem contar o valor, né? Que é super em conta. Quem não tem a oportunidade de comprar o material escolar direto do fornecedor tem que caçar os melhores preços nas papelarias, de corredor em corredor, olhando muito bem nas prateleiras. Isso porque o mesmo item pode ter diferença de até 700%, como é o caso da cola bastão.
Nesta loja, o produto de uma marca custa R$ 4,50, de outra, 60 centavos. O caderno universitário pode ser encontrado de R$ 11,50 até R$ 23,90, 120% de diferença. A caixa de lápis de cor, dependendo da marca, é vendida a R$ 9,90 ou R$ 2,70, economia de 260%. A gente tenta levar o de melhor qualidade, né? Mas às vezes não dá, então tem que levar um similar também. Essa loja decidiu ajudar os clientes a encontrar os produtos e comparar os preços e qualidade. Para isso, contratou 8 pessoas. A atendente já fala, ó, por exemplo, um lápis de cor. Eu tenho o X que custa tanto, eu tenho o Y que custa tanto. Ó, a qualidade desse é a marca mais conhecida, esse daqui não é tão conhecido, mas é muito bom. E aí vai auxiliando o cliente, entendeu? A Patrícia está com 2 listas de materiais, dos filhos de 8 e 3 anos. Ela segue à risca a orientação dos especialistas. Pesquisa antes de bater o martelo e levar tudo para casa. A gente tem que pesquisar, tanto na internet como nas lojas. Hoje em dia, se não pesquisar, não dá. Segundo uma estimativa da Associação Comercial de Sorocaba, a compra do material escolar compromete cerca de 15% do orçamento da família no mês de janeiro. Antes de ir às compras, é bom verificar quais os produtos da lista você já tem em casa e pode reaproveitar. Trocar livros didáticos entre os alunos também pode ser uma boa opção para economizar. O Tem Notícias fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau. Notícias. Oferecimento Faculdade Ipanema. Cursos presenciais a preços acessíveis perto de você. Inscrições abertas. ZYB 873. TV Tem, que nem você. Bom Sucesso. Oferecimento Presunto Sadia. No capítulo anterior.